Fala pessoal, bem-vindos a mais um podcast Tudo Acontece em Casa. Aqui nós falamos de direito imobiliário, investimento em imóveis e tudo que envolve esse ramo maravilhoso que nós chamamos de imobiliário. Hoje estamos aqui com o Paulo, da Crediponto, e o Watson, da quadra 6. Tudo bem, gente? Tranquilo. Obrigado aí pelo convite, né? Fico feliz em estar aqui conversando com vocês sobre um assunto que é muito pertinente, né? Porque muda a vida das pessoas. Eu trabalho como especialista de crédito imobiliário há mais de 13 anos. Comecei pelo Banco Itaú, né, em 2014. Hoje eu estou para uma empresa do próprio banco, que eu iniciei em 2023, né, chamada Crediponto, e ao longo desses 13 anos eu aprendo sempre alguma coisa. Eu me tornei especialista, né, na área de crédito imobiliário. E hoje, com a parceria que eu tenho com vocês, a gente roda bastante coisa, agiliza aí os processos, né, de financiamento, faz a coisa acontecer em conjunto com o parceiro. Boa. Obrigado pelo convite. Isso aí, também agradeço o convite de vocês aí para poder falar um pouquinho também da minha experiência dentro desse mercado de financiamento bancário. Eu também estou há bastante tempo nesse ramo, né, não como imobiliária, que a imobiliária é bem recente, né, mas como correspondente bancário eu estou desde 2009 também, conheço o Paulo há bastante tempo, então acredito que a gente vai conseguir ajudar um pouquinho aí para quem está nos ouvindo aí sobre esse assunto. Show de bola. Então, olha só, antes da gente começar, queria dar um papo certíssimo agora para você fazer o seguinte: pega seu caderno, caneta, vai anotar aí, que vai ter muita informação importante. Ou se você está dirigindo e está no meio do trânsito, é uma boa opção também, assina o YouTube Premium, você consegue assistir teu podcast, ficar ouvindo durante o trânsito, enquanto ele está bloqueado. Então já aproveita, já curte esse vídeo também pra gente começar aqui e você aprender bastante. Então vamos lá pra gente começar? Perfeito. Parte de financiamento para desenvolver patrimônio. O que vocês acham assim? Qual é o pulo do gato que a gente consegue já para iniciar esse assunto, para a gente poder construir patrimônio através de um financiamento ou uma carta de consórcio? Qual seria a melhor estratégia? Vamos lá. Independente da forma de patrimônio, eu costumo falar até quando eu vou falar com meus clientes, primeiro é o comportamento, né? Ele vem anterior como qualquer, independente da forma, né? O comportamento do cliente ele faz muito sentido, né? Então, se você hoje pensa em aumentar o seu patrimônio via financiamento, consórcio, outro tipo de crédito, você precisa ter um comportamento anterior que faça sentido na hora de ele conseguir a aquisição do bom crédito, né? Então, geralmente a gente orienta, principalmente CPF, trazer o máximo possível a sua renda, né? Para tornar o banco, mostrar ao banco que você tem condições de endividamento, né, para que você possa adquirir o melhor crédito. E também tem hoje outras ferramentas que ajudam muito, na questão do Open Finance, enfim, os bancos eles conseguem se comunicar bem em relação a essas informações bancárias, né? Então, não é só ter um score bom, né, mas também ter um rate dentro dos bancos é legal para que consiga pegar o melhor crédito. Aí, um histórico, né? Você está falando, um histórico. Questão de relacionamento, para que o banco ele tome a coragem de te prestar um crédito, que é um crédito de volume grande, né, e de longo prazo. Então, nenhum banco ele vai querer pegar um empréstimo, prestar, né, para qualquer tomador. Ele vai analisar primeiro o tomador, ele sabe que são dívidas de 35 anos. Então, tem que ter um comportamento anterior que faça sentido, né, para o banco liberar. Então, essa é a primeira orientação que eu passo quando eu falo de crédito com meus clientes. Tem alguma estratégia que a gente consegue melhorar esse score dentro do relacionamento? Sim, sim. Hoje, pelo menos no Banco Itaú, e eu digo assim, toda instituição financeira, né, que faça a operação de crédito imobiliário, é óbvio que vai analisar o comportamento financeiro global do cliente, né, e o Open Finance veio muito para que essas informações sejam passadas para o mercado, né? O cliente hoje ele é avaliado pelo Banco Itaú diretamente com o relacionamento dele com o banco, né? Mas todo banco ele leva em consideração esse relacionamento que o cliente já tem com o banco. Então, o Banco Itaú, a gente tem uma facilidade muito grande de aprovação de crédito automática, porque ele já identifica, né, a renda desse cliente, independentemente se ele for correntista ou não. Então, inicialmente, o que acontece muitas vezes quando o cliente não é correntista é aprovar com uma taxa balcão,
seria uma taxa de 13,45. Mas basta ele ter o perfil para ser um cliente personalité, que a gente consegue abrir a conta dele e aprovar uma taxa que é de acordo com o cliente personalité. Então, hoje a taxa do banco, e acredito que as outras instituições financeiras também são assim, o Axon, que opera com todos os bancos, ele pode confirmar isso, mas é de acordo com o relacionamento. Se o cliente ele é um cliente personalité, ele vai ter uma taxa menor do que o cliente que é um cliente uniclass, que vai ter uma taxa menor do que um cliente que é varejo. Então, a taxa ela é de acordo com o relacionamento do cliente com o banco. E muitas vezes, eles tendo relacionamento, também facilita na aprovação de crédito. Mesmo que a renda deles seja lida, muitas vezes, pela falta do relacionamento, pode negar-se, o que acontece poucas vezes com o banco, Itaú especificamente. Eu digo assim, eu que atuo mais na Zona Sul do Rio, né, mas atuei e atuo também, né, às vezes em outras regiões, dificilmente eu recuso uma carta de crédito. Vou dizer, de 100 propostas rodada, o 93 aprova. Então, o percentual de propostas recusadas é muito baixo. Então, o que facilita a operação cada vez mais e acaba sendo um banco mais fácil de operacionalizar a operação de crédito imobiliário, né? Exatamente, realmente o Banco Itaú é muito ágil no processo, mas em relação à dica que você pediu também, é o seguinte, existem algumas métricas que o banco vai analisar, tá? Quando a gente fala de score, a gente fala da capacidade de pagamento no tempo, entendeu? Da pontualidade do pagamento, tá? Isso é uma métrica que o banco usa naturalmente para liberar o crédito. Então, dentro do score, o que é importante? Pagar a conta em dia, tá? Outra coisa importante que o score ele analisa, e aí ele faz essa variação, quando o tomador do crédito ele fica simulando muito crédito, né? Até os próprios seguros hoje, eles também consultam o score, né? Então, entende-se nessa ferramenta que a pessoa está precisando alavancar, então isso dá uma baixadinha no score, tá? Então, o ideal do score é você pagar a conta em dia. Esse é o principal, a principal pontuação dentro do valor que vai até 1.000, né? Então, acima de 800 é um score ótimo, abaixo de 800 até 600 é um score razoável, né? E abaixo de 500 é um score ruim, né? Então, isso é analisado. Isso é uma das métricas que são lidas pelo banco, né? Mas, tão importante quanto ou mais, foi o que o Paulo falou. Para o banco liberar, ele precisa ter um relacionamento. O banco precisa entender a sua capacidade. Então, quando a gente orienta, principalmente para clientes investidores, é que eles construam relacionamento com o banco, né, já visando o longo prazo. Então, se você comprar um produto do banco, se você fizer um pre-finance, se você pagar boleto por dentro do banco... Aquele cofrinho também? Exatamente. Qualquer investimento dentro do banco. Se você tem a sua renda limpa, né, porque a gente sabe que grande parte dos brasileiros, se não todos, tem renda informal. Né, mas o quanto mais você traz essa renda à vista, né, o banco ele consegue te aprovar mais crédito. E aí você vai aumentando sua rente dentro do banco e, naturalmente, o banco ele vai aumentando também a sua possibilidade de crédito. Né? Então, a gente sabe que hoje, legalmente, é até 30% da sua renda bruta, mas já viu aí, o Paulo também pode falar bem aí, que tem bancos que liberam 50% da renda. Porque o cliente ele tem um segmento especial, porque o cliente ele tem uma relação especial. Então, é importante isso. Esse tempo que você fala, vou construir um relacionamento, eles analisam quanto tempo, porque... passei por uma fase difícil da minha vida, tal, há 6 anos atrás. E tem um parâmetro assim, de... Então, isso aí eu posso falar pela experiência, porque, pelo menos aqui na ponta, eu não sei, nunca fui informado quanto tempo você limpa o seu passado, né? Então, dentro das métricas também tem a parte do Bacen, que todo mundo consegue acessar, né? Que geralmente é aquelas dívidas que são pagas em prejuízo, que eles chamam, né? Então, às vezes, eu tô com uma dívida correndo, já vai bater os 5 anos que vai caducar do SPC, então o banco vem para mim e fala, o banco não, na verdade uma empresa terceirizada comprou aquela dívida, vai virar para você, você tinha 50 mil de dívida, se você pagar R$500, você limpa essa dívida. Aí você vai pagar R$500 achando que você vai ter uma liberação de crédito, mas o banco lá, ele viu que você estava com a dívida em prejuízo. E hoje também a gente consegue consultar facilmente no Bacen, no Registrato, né, vem todas as dívidas que você teve no passado e se tem alguma dívida com apontamento em prejuízo. Né? Então, pontualmente, eu não sei, talvez o Paulo saiba, o quanto o banco, ele naturalmente ele vai ver que você mudou aquele perfil, que é aquela pessoa que quando jovem, talvez, para pagar uma faculdade, se endividou e não conseguiu pagar, por uma pessoa agora que já está estabelecida, que
que já conseguiu uma ascensão profissional e social, que aí, enfim, E acho que o Paulo... né? Esse é um tipo de persona assim, que tem bastante aqui no Brasil. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tem bastante, é uma coisa que eu observo muito, né? São pessoas que, por exemplo, tiveram um apontamento, uma dívida liquidada por prejuízo para o banco, ou uma dívida caducada, por exemplo, em 2015, e hoje, né, já está em uma posição muito melhor, que no passado aconteceu esse episódio, e aprova automaticamente, ao contrário de que fosse uma dívida, sei lá, de 2023, mesmo que a pessoa, né, tenha mudado um pouco, né, da posição social, às vezes não aprova. Sim. Né? Pelo menos se for, né, essa dívida liquidada por prejuízo para o banco dentro da própria instituição. Talvez se for em outra instituição financeira, como, por exemplo, tentou pelo Itaú, depois tentou pelo Santander, talvez pelo Itaú, se a dívida for no Itaú, essa dívida liquidada ou caducada, o Itaú negue. Porque, não pagou e tem 3, 4 anos, e aí o Santander, naquele momento, não está vendo, porque a dívida não foi com ele. Então, a possibilidade de aprovar seria maior, né, do que se for na própria instituição que foi caducada a dívida E não é uma questão absoluta, né? A gente já viu até cliente que a gente já aprovou com CPF negativado, e a gente fala, cara, aprovou. E às vezes uma pessoa com CPF bom não aprova ou não chega ao valor de crédito desejável, né? Por mais que a gente comprove, ele tem renda, ele tem capacidade financeira. Mas aí o banco tem a leitura própria que fala, esse daqui não tem condições de emprestar, né? Mas, é muito importante isso, porque às vezes você só consulta o CPF da pessoa e vê lá o score, e não dá hoje para a gente ter essa métrica pelo score, né, do cliente só. Eu já vi exatamente isso que o Axel está falando. A pessoa pode ter, sei lá, um monte de dívida, mas a renda dele é tão significativa que aprova o crédito. Não tem uma explicação óbvia para isso. Entendeu? Às vezes até o CPF do cônjuge, por exemplo, ou de familiar também. Vou juntar com meu pai, e às vezes a gente fica assim, o CPF tá batendo, vamos tentar só no seu pai, ou vamos tentar só em você. A gente dentro lá da quadra 6, que é uma imobiliária focada em investimento, né? Então a gente sempre faz esse trabalho de tentar a melhor solução de crédito, né? Então o primeiro passo que a gente faz, que faz mais sentido, é o financiamento bancário. Então a gente sempre vai trazer a solução ao máximo para o cliente seja liberado, a gente consiga um bom crédito para esse cliente. Mas tem outras formas também. Nesse caso, você faz financiamento bancário, mas em relação àquelas outras estratégias, por exemplo, de carta contemplada de consórcio, até entrar no consórcio mesmo, ou fazer, sei lá, o cara tem dinheiro aí no caixa, quer fazer uma compra de imóvel à vista, porque é uma oportunidade muito boa e só dá para ser à vista. Então, qual seria uma outra estratégia assim, boa para a gente usar além do financiamento? Né? E comparar ela com o financiamento também, assim, para poder investir no... Cada produto tem um perfil próprio, né? Dentro da nossa imobiliária, a gente trabalha com compra, reforma e venda no curto prazo. Tá? Então, quando a gente fala de compra, reforma e venda no curto prazo, a gente sempre vai olhar financiamento como a melhor opção. Tá? Por quê? Justamente pelo custo de oportunidade. O financiamento hoje, a gente tem uma entrada de 20%, né? Salvo casos bem pontuais, 10%, mas grande parte, 20% que a gente consegue aprovar. Então, o custo de aquisição dele, o custo para adquirir um imóvel, talvez, por exemplo, de 1 milhão, ele vai desembolsar 200 mil. Isso faz muita diferença quando faz a viabilidade dele no final, que ele joga o valor do crédito que ele tomou, joga os custos de reforma e tal, enfim. Faz muito sentido. Mas tem clientes, às vezes, que estão tomados no crédito de financiamento ou não podem pegar financiamento. E aí existem outras estratégias, né? A depender também da forma que ele vai conduzir o investimento dele. Quando a gente fala em investimento de médio e longo prazo, como talvez uma estratégia híbrida, que são as locações de short stay, muito focado em Airbnb, a gente até indica a parte de consórcio, né? A depender também do quanto o cliente tem para desembolsar, né? E aí faz sentido porque a médio e longo prazo, a taxa de consórcio versus o custo de financiamento faz sentido. Porém, o desembolso é maior. Para você hoje ser contemplado numa carta de consórcio, na média, aí, você está falando em torno de 55% a 60% de capital próprio, ou se você usar a estratégia de aproveitar parte do capital da carta, né? Ou você usar o lance embutido, que a gente chama,
você pode talvez 30%, 35% ser contemplado, mas faz sentido ao longo do prazo. Hoje o custo de consórcio ele é um juro simples, né? Então se você pegar a média de mercado, tem cartas desde 15% até 25%, então você tem um custo ao período, né? Diferente de um financiamento hoje. A melhor taxa hoje do Itaú está 11,70, que são clientes de 4 a 5 nível de relacionamento e personalité, né? Então você pega 11,70 ao ano versus 25, taxa máxima, ao período, faz muito sentido quando você fala em médio e longo prazo. Então é uma possibilidade também a utilização de consórcio, ou quando o cliente não tem como tomar crédito via financiamento, ou quando o cliente quer fazer uma estratégia de longo prazo, tá? Existem outras modalidades de crédito. A gente encontra muito, como você falou, a vista. A vista faz sentido? Faz. Não tem. Não, a diferença da vista. Né? A questão da vista para financiado é que a vista, o teu retorno nominal ele é maior. E financiado, o teu retorno percentual é melhor. Tá? Então a gente chama de ROI, né? Mas na verdade a estratégia certa é falar de TIR, né? Porque o ROI ele é uma base que a gente vê sobre o custo versus o período, mas a gente não leva em consideração que o desembolso ele vai ocorrendo em períodos, né? Então, quando a gente fala de ROI, a gente fala do D0, né? Como se o cliente tivesse feito no D0, mas a gente sabe que nesse processo ele vai 20% de entrada, depois os custos de taxa para cartorárias, depois a parte de reforma, então ele vai ao longo do prazo desembolsando. E aí, enfim, então o investimento à vista faz sentido, tá? Não que a gente despreze. E existem outras formas de crédito, até, por exemplo, o Itaú faz também, que é crédito com garantia de imóvel. Você coloca o seu imóvel como garantia de uma opção de crédito, não necessariamente para comprar outro imóvel, mas você consegue ter o recurso líquido para você investir, seja numa obra, seja numa aquisição também, com uma taxa um pouco superior de taxa de financiamento imobiliário, mas muito melhor do que qualquer empréstimo pessoal. Né? E aí tem outros tipos de crédito colaterizado, que você consegue botar como garantia algum patrimônio líquido, uma previdência, um investimento que você consegue também parte. Então, dentro do segmento de crédito, existem várias possibilidades. Cada um vai ser analisado de acordo com a estratégia do que vai ser feito em relação ao patrimônio. Então, a maioria das pessoas acha que precisa de dinheiro para investir em imóvel. O que a gente está vendo aqui é que, na verdade, a gente precisa de estratégia, né? Que cada... Dinheiro também, né? Estratégia para conseguir dinheiro, né? E a questão o brasileiro também fugir de dívida, né? Se você utiliza a dívida ao seu favor, com estratégia, você consegue alavancar o patrimônio, né, de acordo com esses fatores. Com esses fatores que a gente está vendo, né? O imóvel que tá para pagamento à vista, ou então que eu posso dar 30% de sinal, né? E outra coisa importante, né, que muitos brasileiros desconhecem, é você dar parte do FGTS, né, como garantia, né? Como é que funciona isso, Paulo? O FGTS, todo banco que opera o crédito imobiliário, isso é importante falar, né, porque muitas pessoas acham, né, ainda que só quem libera os recursos do FGTS é necessariamente a Caixa Econômica. Mas não, né? Todo banco, toda instituição financeira que faz, né, a operação de crédito imobiliário, ela pode liberar o FGTS do cliente, né? A gente faz todo o trâmite da liberação do FGTS desde que o cliente faça alguma parte financiada e agiliza, né, o processo, né, de liberação e financiamento. Então a gente faz concomitantemente a operação de financiamento junto com a liberação dos recursos do FGTS. Inicialmente, a gente aprova o crédito já considerando o FGTS o recurso de entrada. Então, aprova, por exemplo, 1 milhão, ele tem 100 mil, né, de FGTS e quer usar 100 mil de recursos próprios. Então, a entrada geral, eu preciso aprovar uma carta de 1 milhão de compra e venda com 800 mil de financiamento, 100 mil vai ser a entrada com recursos do FGTS e 100 mil de recursos próprios, provenientes lá da carteira de investimento ou, enfim, da poupança que ele tiver disponível para utilizar. Então é importante que o trâmite é bem fácil, rápido, descomplicado, né? Esse é o intuito dessa parceria que a gente tem aí com a imobiliária aí do Axon, né? Com o Ramiro.
e para fazer acontecer. Então, o cliente ele não vai ter que se preocupar com dar entrada para documentação na Caixa, para liberação de recursos, né? Porque o banco que estiver fazendo essa operação do financiamento vai poder liberar o FGTS dele. A gente já tem montado toda a documentação que é necessária para entrar e para liberar esses recursos. O FGTS pesa, nesse caso do histórico, se o cara tem sei lá, 20 anos de contribuição, isso pesa no histórico de ele conseguir uma carta de crédito? Não reflete em nada. Na verdade, ele vai reduzir o valor que ele vai ter que tomar de crédito. Isso provavelmente, na hora de fazer a aprovação, vai ficar mais tranquilo para ele, né? Claro, sim. Mas eu acho que o importante em relação ao FGTS, primeiro, é uma dica que eu dou para todo mundo. Se tem FGTS, cara, por mais que você não seja investidor imobiliário e for elegível, porque eu acho também que é importante até comentar, porque o FGTS tem uma regra própria, é bem grande a regra do FGTS, né? Então é importante depois, se puder falar, o Paulo é especialista nessa parte de FGTS, principalmente na questão de elegibilidade. Mas o FGTS é um recurso que ele rende negativo, se a gente colocar versus a inflação, né? Se não me engano, é 3% que ele rende ao ano. E aí você vai ter um IPCA comendo o seu poder de compra, né? Então, tendo um FGTS, eu tenho 50 mil no FGTS. Cara, compra uma cabana e tira esse FGTS daí, porque você comprando uma cabana, alugando essa cabana, você vai ter mais resultado financeiro. Já pegou 3 vezes mais. Exatamente. Nem precisa de tanto, mas já hoje com o Airbnb, né, você bota um imóvel, dependendo de onde for essa cabana, né, se for próximo da praia, consegue bastante resultado, mas tira esse FGTS, transforma esse FGTS em patrimônio, desde que você seja elegível. E aí, acho que os principais pontos de dúvida do FGTS, como é que eu posso utilizar o FGTS? E todo mundo pergunta pra gente. O mais comum, né, das pessoas não pode ter um patrimônio, né, no seu nome. Na verdade, não pode ter mais do que 40%, né, de um patrimônio no seu nome. Então, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, eu quero comprar um imóvel no Rio de Janeiro, eu posso. Se eu tiver mais do que 40% de um imóvel, eu não posso. Mas poderia, desde que, se eu estivesse trabalhando, comprovo que eu estou trabalhando em outra cidade, em outra região metropolitana. Em outra cidade, mas não Niterói, porque Niterói ainda é da mesma região metropolitana que o Rio de Janeiro. Mas a gente fala assim, Cabo Frio. Eu tenho uma casa no Rio de Janeiro, mas eu trabalho em Cabo Frio. Ou Magé, Magé que é bom, Petrobras, pessoal. Eu trabalho na Petrobras lá em Magé. Eu posso comprar uma lá? Desde que eu esteja comprovando que eu estou 1 ano trabalhando lá, eu consigo sacar esse FGTS para comprar uma casa em Magé, perdão. Então, essa é uma outra possibilidade. O FGTS também ele serve para amortização, também é interessante. Então, eu estou com patrimônio financiado, eu estou crescendo aqui no FGTS, eu posso a cada 2 anos, eu posso amortizar essa dívida. Então, o mais importante, se tiver FGTS e puder usar com a construção de patrimônio, faz muito sentido. Mas esses 40% seria em relação ao quê, por exemplo? Você tem um imóvel no seu nome, esses 40% seria em relação ao quê? Então, por exemplo, você é casado ou seria metade do seu então, você é casado, você só tem menos de 40%. Você recebeu uma herança, você tem menos de 40%. Então você comprou uma fração ideal de menos de 40%. Então, Mas aí se você está comprando um imóvel, é o teu primeiro imóvel ali, você está financiando, aí você pode usar à vontade, né? Sim, à vontade também tem uma regra própria. Hoje você só pode usar o FGTS no sistema financeiro de habitação, que são imóveis até 2.250.000. Tá? Então, até 2.250.000 você pode usar o FGTS. Tá? O FGTS você pode até usar 100% do FGTS, não nos bancos privados, mas você vai na Caixa, você pode usar 100% do seu FGTS para aquisição do imóvel. Tá? Imóvel de habitação. Eu quero comprar um terreno para construir. Não, você não pode comprar, desde que seja habitação, né? Você pode, mas eu quero construir para fazer um hotel. Não, tem que ser para habitação. Entendeu? Então, mas é residencial. Residencial. Mas aí... Não, eu perdi o que eu ia falar. É importante eu acrescentar aqui um assunto que as pessoas... Você quer colocar? Então, já sabe, em relação à amortização, posso amortizar usando o FGTS também em banco privado ou só na Caixa? Qualquer banco. Então, era exatamente isso que eu ia falar, né? O uso do FGTS para essa operação pode ser feito de 3 maneiras. Eu ia acrescentar isso, as regras para a pessoa estar elegível para utilizar o FGTS são regras básicas, como o Axon falou, né? A pessoa não pode ter imóveis no nome dela, residenciais, comercial pode ter, ou em outro estado, que seja em São Paulo, se o imóvel ele tiver
financiado estiver dentro do sistema financeiro de habitação, ou seja o valor menor de R$ 2.250.000, mesmo que ele não tenha sido imóvel objeto de operação de uso do FGTS, se ele estiver financiado, isso impede que ele utilize o FGTS. Se o imóvel que ele tem em São Paulo estiver financiado e for dentro do escopo do SFH, a menos de 2.250.000, impede que ele utilize o FGTS com financiamento ou não no imóvel que ele está comprando aqui no Rio de Janeiro, né? E outras regras, como o imóvel que ele está comprando aqui no Rio, ele não pode ter sido objeto de uso do FGTS há menos de 3 anos. Então, ele está comprando o imóvel. Esse imóvel foi uso do FGTS pelo vendedor, pelo proprietário, né, há menos de 3 anos. Isso impede que ele utilize o FGTS dele para utilizar em cima daquele imóvel que ele está comprando, né? E outros detalhes, mas isso são coisas que a gente vai analisar na hora. O que é importante falar, e aproveitando aqui, né, o público, é que quando eu falo isso para o investidor fala, eu posso utilizar o FGTS para isso, que maravilha, né? Porque muitas vezes o investidor ou vai ter que demorar mais tempo, ou ele quer botar para Airbnb inicialmente, ou então mesmo está comprando para moradia mesmo, né? Então, o uso do FGTS ele pode ser de 3 maneiras, né? A primeira maneira é de usar como recursos próprios na entrada, né? Ou seja, na entrada, né, ele vai dar ali o FGTS como recurso de entrada para comprar, né, naquele primeiro momento. Só rapidinho, Paulo. É importante que essa FGTS, que muitas pessoas perguntam, mas a FGTS a pessoa pode pagar ao vendedor? Não, sempre vai passar via instituição bancária, ainda que seja 100% do imóvel, tá? Eu não tenho como pegar o FGTS e falar assim, toma para você o FGTS e abaixo. Sempre vai ser o banco que vai fazer esse trâmite. O recurso do FGTS vai ser liberado ao banco. Entendi. E esse recurso vai ser liberado ao proprietário depois que o contrato for registrado, junto com o dinheiro que será liberado de financiamento para aquele proprietário, né? Se o investidor, por exemplo, ele quiser fazer para montar um Airbnb, entra como habitação? Ou entra como no caso de hotel? Entra como habitação. O imóvel ele só é configurado como comercial se no IPTU tiver como não residencial, se na ONU estiver como sala. Muitas vezes na ONU Reais está como sala comercial. Mas se no IPTU tiver como residencial, né? Aí, quem vai definir se é comercial ou residencial nesse caso vai ser o engenheiro do banco. O engenheiro do banco que vai chegar ali naquela avaliação daquele imóvel propriamente dito e vai determinar, olha, esse imóvel é comercial, esse imóvel é residencial. Eu tive um caso agora recentemente que eu tive que fazer uma defesa, porque o engenheiro bateu o pé que era comercial, no IPTU estava não residencial, na ONU sala, e eu tive que montar uma defesa. Não, mas tá tudo... Eu fui lá, eu falei com o comprador, falei com um correspondente, e tudo estava fechando que aquele imóvel era residencial. No final, a gente conseguiu defender. Então, é tudo analisado, ponderado, para que faça a coisa acontecer, né? Então, o uso da FGTS, voltando um pouquinho, não sei se eu posso falar aqui sobre o uso da FGTS, é muito importante também, que as pessoas, quando eu falo, ficam muito empolgadas, que o uso da FGTS ele pode ser usado como recurso de entrada, pode ser usado como amortização do saldo devedor, e isso pode acontecer em 6 meses. Por exemplo, ele usou o FGTS para dar de recurso de entrada, né, e daqui a 6 meses ele acumulou, sei lá, 10 mil, né, que a empresa depositou ao longo desses 6 meses, ele pode tirar esses 10 mil e amortizar do saldo devedor. Se ele pegou 100%. Quase 100%. Nesse primeiro momento, ele pode tirar do saldo devedor em 6 meses, em 3 meses, em 1 ano. Aí depois que ele amortiza a primeira vez, a segunda amortização, ele obrigatoriamente vai ter que aguardar 2 anos
para poder amortizar de novo do saldo devedor dele. Entendi. Entendeu? Mas ele tem o terceiro recurso que ele pode utilizar, que é ele aguardar acumular 1 ano, né? E dividir esse valor por 12, e ele projetar 12 meses para que o valor que fechou nesses 12 meses que acumulou dividido por 12 e chegou no valor X, amortizar da parcela total dele. Aquela parcela que ele vai ter que pagar com juros, com seguros, todo mês ele pode destinar o depósito do FGTS dele para amortizar em vez do saldo devedor, amortizar da parcela total. Mas qual é a vantagem? São várias vantagens. O valor do FGTS, como o Axel bem falou, é um valor do FGTS que não rende, que está ali parado. Então, se ele pode utilizar aquele valor para deixar de pagar um valor na parcela, ele pode fazer N coisas com esse valor que ele está deixando de pagar, como acumular ou investir e fazer com que esse valor cresça para ele dar uma tacada maior no saldo devedor dele, que vai tirar muito mais parcelas daquela tabelinha que eu falo que é um jogo. O jogo, o objetivo maior é liquidar o saldo devedor. Então, os recursos que puderem ser feitos para fazer essa liquidação, melhor para ser utilizado, né? Sim. Então, é uma coisa que muitas pessoas, quando eu falo, caramba, poxa, isso é ótimo, né? Se falar de FGTS, daí um programa todo só falando de FGTS, porque tem de Então, chegando no outro bloco aqui, a gente vai falar de estratégias pouco óbvias, né? Então, vamos abrir a cabeça aqui e pensar em comprar, reformar e financiar, usar crédito para gerar renda, operações com pouco capital próprio, né? Então, você não precisa ser rico para começar, mas precisa pensar como investidor. O imóvel pode pagar ele mesmo, né? Renda passiva começa com a decisão ativa. Então, o que a gente está pensando aí, né? Que a gente, já passamos aqui pela geração de crédito, né? A partir do meu histórico, tenho FGTS, beleza. Aí usei estratégia para escolher aquele imóvel que se adequa ao meu perfil como investidor, né? Vou começar a reforma. Aí o Axel pode falar como é que a gente vai escolher esse imóvel, né? Como é que a gente vai olhar para esse perfil de imóvel de acordo com o nosso perfil de investidor e como é que funciona depois. É possível também financiar a obra em si? Como é que funciona esse trajeto aí, Axel? Perfeito. Em relação, primeiro, à oportunidade, né? Existem algumas metodologias que orientam, né, nessa busca, né? Vocês recentemente fizeram aí um podcast com o Ramiro, que tem uma metodologia muito assertiva em relação à busca de oportunidade. E é o primeiro passo, né? Não adianta você querer colocar o trem no trilho se você não começar de uma forma certa, né? Então, o primeiro passo que a gente faz com o investidor, naturalmente, é apresentar nosso processo, né? E aprovar. Eu preciso aprovar primeiro, preciso saber qual é a capacidade que esse investidor tem. Então, a gente busca, e eu costumo fazer muito, e aí a gente faz bastante coisa com o Paulo, porque o Banco Itaú realmente é bem ágil, né? Não sei nem se pode ficar falando também, fazendo propaganda, mas é um banco bem ágil pra gente, em comparação aos outros, né? Não só pela velocidade, pela leitura de crédito, mas também pela questão de ser digital. Então, é o único banco hoje que atua de ponta a ponta de forma digital. Então, isso, para quem está aqui na ponta como investidor, é muito rápido, né? Porque as oportunidades aparecem e, às vezes, você tem que, do dia para a noite, fazer a aquisição, fazer a oferta adicional. Exatamente. Entendendo aí que cada vez mais o mercado está olhando como Flip como uma estratégia, está mais encorajada, né, de fazer o investimento. Eu até brinco com os investidores que recentemente, por causa da questão do banco aí que usou o FGC, né, eu falo, pelo menos na parte imobiliária, nosso FGC é o tijolo. Então, se você comprar bem, na pior das hipóteses, você passa para o lado e você, no atual evento que você precisa de liquidez mais rápida, você consegue vender, às vezes, até com lucro, né? Então, o primeiro passo, a gente faz essa análise do investidor para ver se de fato ele está apto para fazer a aquisição desse imóvel, já prepara tudo e, mais uma vez, o Itaú, ele traz para a gente a segurança, porque ele tira uma fotografia do momento e garante por 60 dias. Então, isso dá uma tranquilidade também na ponta negocial de que,
Por mais que eu tenha aqui algum problema no meu comportamento financeiro, até 60 dias de emissão do contrato eu consigo garantir, o banco já me garante. Então isso é muito bom do ponto de vista de negócio, de segurança do negócio, né? Então esse é o primeiro passo. Então a gente faz a aprovação ela é baseada muito na metodologia, como eu falei, que a gente tem lá dentro da nossa empresa, muito pensando no quanto de fato o investidor ele tem disponível para investir. Então a gente faz uma conta reversa e a gente consegue chegar ao montante do capital que a gente precisa aprovar. Uma vez que a gente aprova o capital, a gente vai à rua, tem alguns parceiros já que diariamente estão enviando oportunidades para a gente analisa o imóvel. Geralmente a gente atua muito aqui na zona sul do Rio, principalmente em Ipanema e Leblon, que são áreas de alta liquidez, e mapeamos os imóveis, verificamos se há viabilidade e fazemos a aquisição. Isso é um processo muito rápido que acontece, né? E aí, como eu falei, o Itaú ele é muito ágil nisso. Então, ao momento que a gente está fazendo essa documentação, a gente já está buscando os parceiros de obra. Inclusive a Renova é nosso parceiro de obra forte. Então a gente faz essa cotação, já pensa em projeto, então dá tempo para a gente desenhar o melhor projeto, né? A gente sabe que essa parte de flip, a gente brinca que é trocar a roda com o carro andando, então muitas vezes não tem como a gente se debruçar no projeto, parar muito tempo para fazer o estudo, né? Então a gente, Guilherme, tu já sabe qual é a pegada, tu já tem uma ideia, então, cara, já vamos desenhando aqui, então a gente já precisa rodar, e às vezes a gente consegue entrar no imóvel antes mesmo do que o processo de finalização, né? Então, recentemente a gente está fazendo junto, inclusive, que a gente iniciou a obra depois do pagamento do sinal. Então, isso ganha para a gente no Delta T, né, que talvez seja o mais importante nesse processo, que é a variação de tempo, um ganho muito grande, porque enquanto o processo do banco vai demorar aí, mais pelo cartório, um mês a 1 mês e 10 dias, a gente já está com a obra avançando, e aí a gente sabe que a média de uma obra é 3 meses, que a gente demora no flip, então a gente já consegue ganhar tempo. Então, eu acho que o primeiro passo, como eu falei, é o crédito, localizou a oportunidade, iniciou as obras e, paralelo a isso, vai fazer o andamento, acompanhamento e posterior venda, né? Então, lá na quadra 6 a gente faz todo esse acompanhamento, desde o início do processo até a finalização da venda. Né? Mas tem a possibilidade de pegar esse crédito e colocar também para financiar a obra? Então, ela entrar nesse modelo? Então, no Itaú não. Alguns bancos fazem, né? Se não me engano, o Santander está fazendo a modalidade de obra e Caixa faz o financiamento de obra. Só que o que acontece é o seguinte, o flipping, né, ele é uma operação bastante alavancada. Então, você alavancar um crédito, alavancar outro crédito, daqui a pouco pode não fazer muito sentido, principalmente quando falando de questão de taxa de juros, tá? Enfim, teria que fazer uma análise mais profunda. Então, geralmente a gente faz o flipping, até pela velocidade, porque o processo de financiamento de obra é um pouco mais complexo, aprovação de engenharia na prefeitura, você tem outras garantias para colocar, então não é um processo tão rápido quanto o financiamento bancário. Então, geralmente, a gente não utiliza o financiamento de obra. O que acontece muito é usar outras formas de crédito, aí vai depender também da estratégia, do tipo, eu tenho aqui o recurso para fazer o financiamento e eu preciso fazer algum desembaraço no meio do caminho, eu preciso dar uma entrada maior, ou até mesmo financiar a obra. Aí tem um crédito colateralizado, outro tipo de crédito que a gente consegue também andar em paralelo. Mas geralmente a gente já faz o filtro, né, baseado no que o investidor tem de liquidez para fazer o investimento, e dessa liquidez já contempla o recurso de obra. Tá? Tem um orçamento mínimo assim que a gente consegue pegar esse investidor e já começar com um orçamento mínimo para entrar tanto nessa parte de financiamento, supondo que já tem um crédito aprovado, tá? Mas por mais que tenha um crédito aprovado de 1 milhão, mas de repente ele não tem essa condição de poder bancar esses 6 meses de obra, captação, obra e venda. Então, qual seria o MVP, assim, esse mínimo viável para a gente conseguir iniciar um investimento? Então, para o nosso processo dentro da quadra 6, a gente utiliza de 35% a 40% do valor de financiamento. Então, o investidor tem que ter uma liquidez de 35% a 40%. O que contempla isso? 20% de entrada, né? 5% de taxas cartorárias e 15% de obra. Então, mais ou menos, entre obra e custos, tá, em geral. Então, é mais ou menos essa mecânica que a gente usa, a depender do valor do imóvel também. E aí, vamos lá. Aí, fizemos a obra, pegamos o crédito, fizemos a obra, e aí uma outra pessoa vai comprar esse imóvel, né? E dessa pessoa, a quadra 6 no caso,
da assessoria, se ela quiser um crédito imobiliário também. E como é que funciona esse trâmite? Porque o imóvel é alienado, que chama. Isso. Está alienado com o banco. Como é que funciona essa amortização e esse trâmite? A pessoa que está comprando tem que pagar o banco e pagar uma parte para o proprietário? Existe a figura do interveniente. Existe a figura do interveniente quitante. Muito boa. Essa pergunta é muito boa, porque realmente as pessoas pensam, não, já perguntaram várias vezes, eu posso transferir o financiamento? Pô, eu consigo uma taxa muito boa. Eu posso passar pro comprador né, esse financiamento, seja ele via financiamento bancário, via consórcio, e a resposta ele vai pegar um empréstimo também, né? Exatamente. Então, quase a mesma coisa, né? Mas a resposta, na verdade, é não, né? Você não pode lateralizar o financiamento, né? Existe a figura do interveniente quitante, né? Quando a gente faz uma operação de banco a banco. Ainda que seja de Itaú para Itaú, ainda que seja de outros bancos, sempre vai ter a figura do interveniente quitante. O que é isso? Quando a gente faz um processo de financiamento bancário, ao momento que você vai fazer a emissão de contrato do banco, você vai informar o banco do comprador que esse outro imóvel ele está financiado, ele tem um gravame de financiamento. E aí o banco ele vai solicitar o boleto de quitação. Tá? Então, ao momento de confecção do contrato, ele vai solicitar, o banco X me emite o boleto, que eu vou, dentro do meu contrato, vou colocar que eu estou quitando esse boleto, e a diferença ela vai para o vendedor. Então, é muito comum essa operação, não tem atraso essa operação. Muita gente fala assim, mas eu prefiro fazer venda à vista do que financiado, enfim, porque isso demora muito e tal. Na verdade, o prazo do banco hoje é muito rápido. E o cartório é igual, entendeu? Então, venda à vista ou financiada, a diferença é muito pouco. Porque se tiver problema na documentação financiada, vai ter problema na documentação à vista, né? Como assim? Não entendi. Tipo assim, vou vender, aí esse boleto que o banco emite é um boleto do que eu estava devendo pro banco. Exato, um saldo devedor. Pro comprador. Isso, né? pro banco comprador. No caso, se o cara quiser financiar, exatamente. Não passa pelo investidor, então. Não, só se for à vista. Entre banco, né? Só se for à vista. Se for à vista, aí ele vai quitar o boleto. Mas se for via financiamento bancário, aí existe a figura do interveniente quitante que vai fazer essa quitação do boleto. Aí é importante, né, que o saldo devedor do vendedor, né, é importante sempre frisar, eu estou com um caso exatamente assim, né, de um processo que eu estou entrando agora, que o saldo devedor do vendedor são 350 mil, né? E aí o cliente ele só quer financiar 200 mil. O comprador só quer 200 mil. Para ele, a vantagem é ele financiar. Ele não quer, ele tem capacidade para financiar 350 mil. Não quer 350, não, só quer ele 200. Quer 200 mil, que para ele, na cabeça dele, ele quer os 200 mil, quer liquidar à vista o restante. Aí o vendedor tem que pagar 150. Exatamente. Ele vai ter que amortizar o saldo devedor para 200 mil, equiparando o mesmo valor do Se tiver dinheiro, pega mais o empréstimo. Aí ou vai ser o comprador que vai dar à vista os 150 mil e paga o boleto no momento certo, porque aí eu começo o processo, né, de financiamento, o processo de análise de documentos. Quando tiver tudo certo, eu vou lá e falo, agora pode amortizar o saldo devedor do vendedor, e aí o comprador paga o boleto que foi gerado de 150 mil para equiparar o saldo devedor do vendedor ao financiamento que ele quer, de 200 mil. Entendeu? Isso faz parte da negociação, naquele momento da minuta final. Entendeu? Mas daí, por exemplo, quando tem esse investidor, quando ele faz essa venda final, existe algum imposto extra em relação a esse boleto pago, alguma coisa, ou já entra tudo na parte do... Entra tudo na parte da operação, isso. Como recursos próprios, ponto. Porque ele vai liquidar exatamente o saldo devedor atual do cliente, do vendedor. Então ele liquida, e é importante sempre frisar que as pessoas falam assim, mas a saque, eu vou lá, vou pegar 1 milhão, vou pagar 3, 4 meses, como é que vai ser isso? Eu vou liquidar como? Vai liquidar, porque é exatamente isso, ele liquida o saldo devedor atual sem juros e sem seguros. Né? Então é importante... sem juros? Sem juros é a operação saque. Se pagar à vista, não tem juros nenhum? Não, se ele pegou um financiamento hoje, né, de 1 milhão,
Tá. Pagou lá 3 meses, né? Aí amortiza, porque sistema de amortização constante, toda vez que ele paga a parcela total, na hora que eu faço a simulação, já vem o valor da amortização. Então, quando ele paga a parcela total, que vem imbuídos, né, os juros e os seguros, vai amortizar sempre X do saldo devedor, daqueles 1 milhão que ele pegou de financiamento. Se ele paga 3 parcelas, vai amortizar 3 vezes aquela amortização constante, aquele valor de amortização. E vamos supor que a parcela de 1 milhão seja 12 mil, 13 mil. Ele vai diminuir 3 vezes 12 mil do saldo devedor. Vai diminuir 3 vezes a amortização, que nesse caso vai ser uns 2 mil, 3 mil. Então vai tirar 9 mil dos 1 milhão que ele pagou aquelas 3 parcelas. E aí, nesse momento, se ele diminuiu 9 mil de 1 milhão, se ele tiver ou a venda do imóvel, ou tiver vendido o imóvel dele, e tiver os 991 mil, 92 mil, 91 mil, ele liquida 991 mil. Sem juros e sem seguro. Na verdade, os juros só paga naquele momento inicial que você for financiar. Porque você pegou hoje, amanhã já está sendo 1 milhão e mais X% aqui. Exatamente. Exatamente. Por regra, quando você antecipa, você obrigatoriamente tem que amortizar juros, seguros, enfim, tudo que está enviando, menos a TR, né? E no caso do SFH não tem IOF, é incentivado. Então, se tivesse IOF, teria cobrança de IOF, mas toda a parte de que se você antecipa é amortizado. É importante falar sobre os indexadores, que ele falou da TR, são indexadores obrigatórios, que regulamenta lá a operação de crédito imobiliário. Pode ser a TR, que é a taxa referencial, pode ser pelo IPCA ou pela poupança. Mas o que mais tem menos risco, né, para a operação de crédito imobiliário, que é um indexador que está zerado, que vai ser ali mensurado mês a mês, é a TR, que está 0,70. Começou a cobrar, né, recentemente, né, mas por muito tempo... Acho referencial, indexador estipulado pelo governo, que vai regularizar aquela operação. E pode ser pela TR, pelo IPCA ou pela poupança. O IPCA estava bom durante um tempo, quando, né, a inflação estava baixa e a Selic também. Então, valia a pena, mas só que a inflação aumenta, é muito mais instável, né? E no cenário que a gente tem hoje, esse ano, especificamente 2026, a gente tem a Copa do Mundo, tem eleição, tem um monte de coisa acontecendo, tem guerra também. Então a gente tem essa instabilidade aí da própria Selic mesmo, né? Tá mais alto assim, viu? O cenário também que a gente não sabe como é que vai ser, né? Como é que vocês avaliam o cenário de financiamento em relação a essas taxas assim, que a gente tem? Eu acho que o movimento legal que tem feito é a injeção de capital, principalmente nas políticas de habitação, né, popular, Minha Casa Minha Vida. Inclusive, o Itaú recentemente foi o primeiro banco privado a entrar no Minha Casa Minha Vida. Né, e eles estão também alterando a faixa do Minha Casa Minha Vida. Isso é uma sinalização positiva para o mercado, né, que você começa a incluir outra faixa de pessoas para adquirir imóveis. Então, o que antes era muito limitado a uma classe específica, se não me engano, hoje está em 600 mil com 13 mil de renda familiar. Antigamente eram habitações que dificilmente conseguiam se comprar no centro, né? Então, grandes centros, né? E hoje você já consegue, já é uma realidade. Se você vier aqui no Rio de Janeiro, você consegue comprar na zona periférica, ainda na zona sul, mas quando em volta aí, um pouquinho afastado do mar, né? Você consegue comprar imóveis por 600 mil, principalmente o centro, né, da cidade, que estão retrofitando, está mudando o cenário para habitação também, você já consegue ter imóveis legais por esse valor. Então, a sinalização e o histórico também passado, né? O 2025 bateram recordes aí de financiamento bancário. Então, a expectativa, pelo menos no que a gente vê aqui do nosso lado da quadra 6, é que o mercado está em crescimento, está tendo muita demanda, de fato. A gente tem estoque limitado aqui no Rio, né? Recentemente eu voltei de São Paulo, até numa convenção que tivemos lá
na Crédito Pronto, se não me engano, em novembro, e São Paulo estava entrando quase num problema de estoque em relação à demanda, né? Então, aqui no Rio ainda tem estoque, então a gente tem uma expectativa bem legal aí de crescimento nesse mercado de financiamento imobiliário, né? E, naturalmente, a Selic, que vinha está vindo com uma tendência de baixa, né? Mas por conta de esses eventos aí internacionais ainda continua mais tímida, né? Mas a gente acredita que até final do ano deva descer também, o que vai ajudar também a fomentar o mercado Entendi. de financiamento. Bom, então chegamos aí, né? Falamos de como que a gente consegue o financiamento, como é que a gente tem a estratégia para comprar o imóvel, como é que a gente tem a estratégia para vender esse imóvel, né? E dando tudo certo é super válido, né? Porque você, eu comprei um imóvel que vale 1 milhão, dei 300 mil de entrada, parcelei 700, vendi em 6 meses, paguei uma merreca aí de juros, e valorizei o imóvel com uma reforma. Legal, deu tudo certo. Mas e se não der certo? Quais os riscos e erros que podem ser cometidos nesse meio tempo que podem degringolar essa operação? Olha, a má análise da documentação inicial, né? Eu tive aí recentemente um processo que entrou para mim, que estava indo por uma outra esteira do banco, que a cliente queria usar o FGTS, e entraram com a documentação toda, que não foi na minha esteira, e aí, não tinham dado entrada com a minha esteira, e aí quando eu fui olhar, por exemplo, o processo na outra esteira, fui verificar, estavam cobrando formulário do FGTS, porque ela tinha marcado que tinha tinha um imóvel residencial no Rio de Janeiro. Falei, mas como assim? Aí quando eu fui ver, mas a senhora tem um imóvel? Tenho. Mas está no teu imposto de renda? Tá. Mas isso é uma regra básica, né, do financiamento. Então eu acho que você tendo um especialista, né, como o Axon, né, que aí a gente une, né, como parceiros. Eu tenho essa parceria com o Axon desde 2014, sei lá. Bastante tempo. É muito tempo, mais de 10 anos aí. E aí quando roda ele tem o Diego, que trabalha com ele também, que já está afiadíssimo também, que já trabalha com ele há muitos anos. Então, quando você trabalha e tem uma análise prévia dessa documentação, a gente já consegue meio que identificar. Então, vou te falar que nos meus processos é muito raro dar um problema como esse, tipo de entrar e dar um problema e ter que cancelar. Vou falar para vocês que, sei lá, nem sei qual é os números, né? De, sei lá, 5, 3 em 13 anos, sei. É muito, que eu me lembro, são pouquíssimos, né? É muito pouca. Isso é problema na concessão do crédito, né? É o problema depois, né? Não, em relação à documentação. Para entrar, aprovou o crédito, a gente recebe a documentação necessária para a entrada do processo efetivamente de financiamento. Nesse primeiro momento, a gente tem, porque passa pelo crivo do Axon, pelo meu crivo, pelo crivo da menina que trabalha comigo, aí depois vai para analista. Então a chance disso acontecer é muito baixa, né? De entrar com a documentação, chegar no analista, chegar no jurídico e aí dar uma coisa que vai... Isso é muito... Dentro do processo de flipping, né, principalmente, o principal gargalo é o tempo, né? Então foi o que eu falei antes. Se a gente começa com o trem descarrilhado, dificilmente ao longo do tempo a gente vai conseguir colocar ele no trilho de novo. Então, tem 3 pontos sensíveis principais, né? Primeiro, a oportunidade, a análise bem feita dessa oportunidade. Então, se comprar mal, naturalmente vai descarrilhar o trilho, vai descarrilhar o trem no trilho, né? Então, para você conseguir, nas outras etapas, equalizar isso é um pouco complicado, né? A questão da etapa da reforma, principalmente quando a gente faz uma reforma, e é importante no flipping, né? A reforma, ela não é uma reforma do nosso gosto, ela tem que ser uma reforma de fato que as pessoas entrem e entendam que o imóvel foi reformado, né? Tem a parte hidráulica, elétrica, que faça, a gente brinca até que é uma reforma de hospital, né? Uma reforma que ela não tem cara,
né? Então, o gosto pessoal é um gargalo também na obra, né? Tipo, cara, eu vou pintar aqui, eu vou fazer um quarto diferente, um armário diferente. Então, isso é uma questão que possa derrubar até uma parede. possa elevar o custo e não fazer sentido. E aí você começa a perder a mão da reforma. Então, o outro ponto sensível também é o controle e a gestão da reforma, principalmente no custo, mas levando em consideração que todas as etapas elas têm que ter o tempo bem definido. E na parte da venda, naturalmente, são estratégias de venda, né? Se você tem um imóvel que você não trabalha, a gente fala no mercado, não adianta você ter um bom produto, mas se você não trabalhar o produto. Entendeu? Então hoje a gente vê estudando cada vez mais que a rede social, principalmente Instagram e Meta, né, em geral, é muito melhor do que os portais, né, em certos casos, os portais mais tradicionais, né, mas os portais tradicionais trazem mais seriedade ao produto. Então às vezes você faz o primeiro encontro numa rede social, mas envia um link de um portal para dar mais credibilidade e fala, olha, que é uma imobiliária, entendeu? Então as pessoas conversam com pessoas, mas elas querem referência também do material de uma empresa, de uma imobiliária, né? Então eu acredito, né, que dentro dessa escala o mais importante é o tempo, é a gestão do tempo, né? Mas dentro de cada etapa, cada vertical, tem essa questão da gestão também do custo, né? E a gestão da oportunidade. Então, são essas etapas. A compra ser bem feita, ser bem analisada, a reforma ser otimizada, de fato, e ter um controle financeiro, e a parte da venda ter uma boa estratégia de venda, né? E abraçando tudo isso, E precificação o também. tempo. Não adianta nada também a pessoa abrir o olho. A precificação, na verdade, ela é quando a gente costuma dizer que quando a gente faz a estratégia de flip, a gente precifica a compra, né? Então tudo que é baseado na compra. Desde a captação. Mas a gente projeta a venda, naturalmente, para a gente ter essa referência de onde a gente vai chegar, onde a gente quer chegar, para que faça sentido toda a operação. Então, respondendo a sua pergunta, o grande gargalo é o tempo, mas cada etapa ela tem um gargalo próprio dela, então a gente tem que se atentar a esses pontos também. E, naturalmente, desde a parte do financiamento, como o Paulo falou, tanto da parte do início do processo quanto do final, ele precisa estar bem redondinho para que a gente também não tenha um prejuízo. Resolvido. O que é Exatamente. importante falar, o que pode acontecer nos casos é um atraso. Mas, geralmente, graças a Deus, as pessoas que eu trabalho, os meus parceiros, eles já entram com a documentação, eles já têm uma boa noção, né, do que pode e o que não pode, da análise daquele documento, daquele imóvel, né, da ONU Reais, né, da documentação do vendedor. Então, a coisa que pode, porventura, acontecer é um atraso. Por exemplo, o vendedor é um estrangeiro. Vamos botar aí um exemplo. O vendedor é um estrangeiro. Aí comprou o imóvel à vista. Nunca fez o CPF dele. Viajou, deixou o imóvel aqui alugado, foi embora. Aí vai lá vender o imóvel. Para a operação de crédito imobiliário, ele tem que ter o CPF. Para a operação de financiamento, ele tem que ter o CPF. Então, ele vai ter que emitir o CPF no nome dele. Aí tem todo o trâmite, burocracia. Vai resolver, mas aí é um motivo de atrasar. Todas as partes da operação precisam ter o CPF brasileiro. Sim. Então, desde que possa ser um comprador ou um cônjuge que não faça parte da aquisição, porque o cara está comprando, o cliente está comprando, é casado com regime de separação total de bens, a cônjuge não vai assinar, se ela não fizer parte daquela aquisição. 100% da aquisição é dele, né? Ela precisa ter o CPF como cônjuge, entendeu? Mesmo ela não fazendo parte da aquisição. Se a pessoa tem pessoa X, fez um financiamento, ela, por algum motivo, infelizmente, sofreu um óbito, alguma coisa assim, e teve que passar esse financiamento para outra pessoa, né? Por exemplo, pode ser até através de não sei se entraria no caso de herança nisso, porque ela está financiando o imóvel, está no meio do pagamento, só que para quem que vai esse imóvel? Então, é o seguinte, todo financiamento imobiliário, obrigatoriamente, tem que ser feito um seguro de vida e um seguro de dano ao patrimônio. Tá? Então, quando você compra o imóvel, a pessoa que comprou, ela já tem um seguro prestamista. Então, no caso de falecimento, o imóvel é quitado. Tá? Então, entraria naturalmente no espólio ou passaria para o herdeiro, mas já quitado o imóvel. O prestamista não, é o morte e validez. Mas é a mesma coisa, porque o prestamista ele existe, mas o prestamista mas o morte e validez, são seguros obrigatórios. Sim. É importante falar porque
Não, tem gente que fala, não, mas eu não quero esse seguro. É venda casada? Não, são obrigatório. 2 seguros obrigatórios para a operação. Não é o Banco Itaú, não é o Santander, não é o Bradesco, não é a Caixa. Para a operação de crédito imobiliário, é necessário que se façam 2 seguros obrigatórios, de morte e validez permanente e de danos físicos ao imóvel. Então, obrigatoriamente, ele vai estar coberto. Tem falar sobre isso também do dano. Porque tem uma coisa interessante também, que vamos supor que 2 pessoas compram, um casal compra um imóvel, né? Mas só que só um declare a renda, mas na hora da divisão seja meio a meio para cada um. O seguro, ele só vai dar cobertura à parte que está vinculada à renda dela. Então, por exemplo, você entrou com a sua esposa, está comprando imóvel, mas é só a sua renda, ainda que a sua esposa tenha 50% do imóvel, só a sua parte vai ser quitada. Entendeu? Então isso é interessante. Às vezes as pessoas mas eu não quero somar renda. Não tem problema, você não precisa somar renda. Mas a gente vai dizer, enfim, eu sou casado por separação total, eu quero botar aqui, eu tenho 10%, ele tem 90%, não tem problema nenhum. O banco ele só vai quitar a parte de quem está comprometida na renda. Tá? Então isso é importante, quem está assinando como renda. Então fica a dica para quem for comprar como casal, né, entender que é importante os 2 somarem renda, né, se pensar no longo prazo. E o seguro, o valor dele vai ser medido em cima do valor do mais velho. Então, se for um casal... Vai ser gravado sempre no mais velho. Mas esse seguro é feito já junto com o banco ou você faz por fora? O banco ele é obrigado a ofertar, no mínimo, 2 opções de seguradora. Mas eu tenho a opção de fazer por fora também? Não. O banco é obrigado a apenas ofertar 2 operadores de seguro. Então, o Banco Itaú hoje tem Itaú Seguros e a Tóquio Marine. Ele não consegue utilizar uma seguradora fora do banco. Mas eu quero fazer com a 2PR, não pode. Não pode. O que ele pode fazer é, depois que o contrato foi emitido, tentar pleitear que seja coberto por um outro seguro. Mas aí ele está sujeito, isso consta em cláusula, a perder a taxa-benefício, que, por exemplo, mas aí não tem foi concedida do Personalité a 11,70. E se ele bateu o pé depois que o contrato emitiu, ele pode perder e a taxa dele de 11,70 ir para 13. Então, afinal dos contos, ou o Itaú ou a Tóquio Marine. Porque, na verdade, o seguro para contratação, aí, o seguro prestamista, né, que ele só é contratado por pessoa jurídica, né? Então você teria que fazer um seguro de vida sobre o capital que você tem de saldo devedor, podia ser decrescente ou não, mas o banco ele não vai ter acesso às informações, eu vou botar o banco como beneficiário, então não existe esse vínculo, entendeu? Então não daria para você contratar, pelo menos rapidamente pensando aqui, não teria como você contratar como pessoa física, né? Mas aí, voltando só àquela pergunta que você falou da estratégia de qual o problema, e aí, ainda que haja o problema em relação à gestão, né, da cadeia do house flipping, existem estratégias para atenuar, né? Então a gente até enfim, já usou como estratégias o house flip híbrido, que a gente chama, né, com locação de curta temporada, entendeu? Botar o imóvel como Airbnb. E aí a gente acaba surpreendendo, às vezes o imóvel ele começa a performar muito bem, que o próprio investidor já não quer mais agora fazer o flip, ele quer manter o imóvel na carteira deles, entendeu? Existe também locação a longo prazo, então existem outras estratégias também para trazer esse imóvel ou atenuar também o prejuízo do tempo, né? Então, mas dificilmente acontece da gente olhar para um imóvel e falar, cara, esse imóvel deu prejuízo, a metodologia é muito bem aplicada, é muito bem fechadinha para a gente atenuar. A ideia, então, é abrir o leque, né, de possibilidades. Aqui eu tenho que fazer isso, e olhar para não sei qual é o nome de cada lance do leque, né? E olhar para aquilo ali, o que a gente pode errar aqui, e aí né, prever, fazer uma mitigação de riscos. Mitigação de riscos, né, para cada área ali, né? Questão de documentação, tempo e tudo. É muito importante. A gente evoluiu muito, né? Pelo menos eu também na pessoa física evolui muito, porque além de fazer parte da imobiliária, eu também faço investimentos na pessoa física. E aí eu lembro, há 4 anos atrás, eu fiz uma reforma e eu acreditei que a reforma faria mais sentido fazer com um encarregado próprio, sem ser uma empresa de engenharia, né? E a gente começa a ver que, cara, no final o custo de tempo, e de fato o custo, porque a pessoa encarregada ela não está preocupada na gestão do material e de quanto vai custar. Às vezes falta
sei lá, 2 interruptores. Aí o cara, em vez de mandar pra gente cotar no Mercado Livre, né? O cara vai comprar na esquina aqui do lado, faz uma conta e você chega na hora pra pagar a conta lá da lojinha da vendinha na esquina. Você fala, o cara tem R$2.000, R$3.000. Pô, o que foi isso? O cara pegou 3 interruptores. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, esse interruptor, talvez na internet era 10% do valor, né? Então, a gente aprendeu e naturalmente isso enquadra dentro do perfil de imóveis que a gente procura. Então, a gente consegue encaixar uma empresa de engenharia porque a gente está olhando para investimentos maiores, né? E aí eu acho que também a gente, como falei, cada passo que a gente vai dando, a gente vai aprendendo também, naturalmente, como tudo na vida, a gente tropeça e a gente tem que sempre entender que esse tropeço vai para frente, e a gente tem que analisar para que não tropece pelo menos no mesmo caminho, né? Novamente. Então, Bom, chegamos aí à parte final do nosso podcast, né? Tem uma frase aqui que a gente, resumindo, né? Crédito pode te prender ou te libertar. Depende de como você usa, né? E outra nossa fase final no fim, tudo acontece em casa, mas quem entende de crédito faz acontecer mais rápido. Agradeço a presença de vocês. Queria dar as considerações finais para a gente encerrar aí. Obrigado pelo convite e espero que as pessoas aproveitem aí as informações de alguma maneira. Não tenham medo do crédito, né? Olhem o banco como parceiro, como sócio. E aí eu falo muito também quando vou falar com meus clientes. O banco é seu sócio. Então, se a gente olhar isso, a gente entende que o melhor caminho, e na verdade porque o banco aqui no Brasil, você vai enfim, em grande parte do mundo, a gente olha o banco como um acelerador, né? Muito mais do que vai te endividar, você vai fazer uma coisa que daqui a pouco você não vai conseguir pagar, uma dívida de longo prazo, né? Então, que as pessoas entendam que o banco é nosso sócio na operação, né? Então, se o banco está junto e ele consegue te conceder um crédito, use bem esse crédito, use de forma consciente, né? E aí, enfim, dentro dos sonhos, né? Cada um tem seus sonhos, uns vão investir, outros vão construir a casa própria, né? Então, que acreditem no sonho e que se desenvolvam para realizar esse sonho, né? Então, acho que é isso. É isso, pessoal. Então, se você chegou até aqui, curte o like, acende o sininho aí, né, Lucas? Isso aí, se inscreve no canal e deixa aqui um comentário qual foi a dúvida que você tirou e também se você tiver alguma outra dúvida, porque aí você pode também chegar no Instagram deles lá e enche o saco dele e fala, Quadra 6, Nota Flag, @Quadra 6. Me ajuda que preciso resolver esse meu financiamento para poder fazer alguma coisa aqui na minha vida, para poder conseguir investir. Mas é isso. Deixa seu comentário aí e vamos ficando por aqui. Valeu! Valeu!